Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, manhã de sexta-feira, na noite da última quinta-feira, São Paulo e Alianza Lima se enfrentaram e o São Paulo começou ganhando por 2-0 no Morumbi e tomou o empate para 2-2. Resultado muito ruim para o São Paulo e nesse vídeo eu irei analisar, conversar e ver e falar sobre o que eu achei dessa partida que ocorreu ontem pela Libertadores da América. Então bora que bora! Antes de começar o vídeo, como eu sempre falo, tá assistindo até aqui? Veja se você é inscrito no canal. Muitas das pessoas que acompanham tanto a página no TikTok quanto o canal no YouTube não são inscritas no canal. Além do joinha no TikTok, no YouTube, que ajuda muito, o coraçãozinho no TikTok e o comentário e o compartilhamento. Então bora que bora. Antes eu quero começar falando sobre a escalação do São Paulo pro jogo de ontem. Uma escalação um pouco diferente da que estávamos vendo nos outros jogos. E eu irei explicar qual é a diferença. A gente tem Rafael no gol, uma linha de 4 atrás com Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Nesse ponto importante falar, o Ferrarese muitas vezes faz um zagueiro pela direita, o Arboleda um zagueiro central, enquanto o Alan Franco faz um zagueiro pela esquerda. Então muitas vezes no ataque o Enzo Dias subia pela lateral esquerda, o Alan Franco ficava para cobrir a lateral esquerda defensiva. Alisson e Marcos Antônio no meio de campo e mais à frente Lucas Ferreira, Luciano, Ferreirinha e o 9, Caleri. E aí é muito importante eu falar de Lucas Ferreira. Gostei muito do jogo dele, gostei muito da partida do Lucas Ferreira. E o São Paulo muda um pouco suas características, né? Tirando o Cedric e colocando o Lucas Ferreira. Você praticamente diz que você irá ter dois pontas agudos, dois pontas ofensivos, dois pontas que irão ajudar nas jogadas de ataque. Antes, né, era diferente, porque a gente tinha o Cedric e o Cedric numa ponta com o Ferreira na outra. Você sabia que o Cedric iria ser um jogador que muitas vezes iria estar no ataque, mas o Cedric era um jogador mais para ajudar na defesa em contra-ataques, na compactação até mesmo no meio campo, já que era um ponta que não subia tanto, e o jogo ficava muito sobrecarregado pro Ferreirinha, porque o Luciano, eu sempre acho ele um pouco sumido no São Paulo. Eu acho que se tiver uma companhia de Lucas Moura, Oscar, ele vai aparecer mais. O Luciano fica um pouco sumido, mas quando o Luciano aparece, ele sempre cai mais pelo lado esquerdo, que é o lado do Ferreirinha. Ou seja, você tinha um lado esquerdo muito forte, um lado direito muito nulo. No jogo de ontem acaba tendo essa mudança, porque entra o Lucas Ferreira, que é um ponta muito jovem, muito habilidoso e completamente ofensivo, e do outro lado o Ferreirinha. Porém, seu foco sai do Ferreirinha, o foco do jogo continua no Ferreirinha, porque o Ferreirinha, ele é o cara do primeiro tempo. 2 gols, o primeiro numa bela jogada, o segundo num belo cabeceamento, e o São Paulo vai para o intervalo ganhando de 2-0. E aí pra mim é muito importante falar, meu Deus, o São Paulo foi pro intervalo ganhando de 2-0 e empatou? Sim, o São Paulo foi para o intervalo de 2-0 e empatou. Apesar que em alguns momentos no primeiro tempo o Alianza Lima conseguia sim ter chances. Teve uma bola do Quevago que o Rafael defendeu, teve um chute do Barcos na trave, sim, aquele mesmo Barcos que passou por Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, esse mesmo. Então, o São Paulo, ele não sofreu no primeiro tempo. Tirando isso, o São Paulo conseguiu ter a chance no primeiro tempo. O São Paulo, após o seu primeiro gol, entrou ainda mais na partida. A torcida entrou muito mais na atmosfera do jogo. Foi sensacional o primeiro tempo do São Paulo, analisando que o São Paulo abriu 2-0 com um gol aos 32 e um gol aos 37 do primeiro tempo. Gostei muito do jogo. Vou falar do primeiro tempo porque eles estavam muito presentes, Alisson e Marcos Antônio. Quando você está sem um meia criativo, porque eu não vejo o Luciano como aquele meia criativo, e como você está sem os seus dois melhores jogadores, no caso, claramente fácil de entender quem são os dois melhores jogadores de São Paulo, Oscar e Lucas Moura. Você precisa, para tentar tirar um pouco do foco das pontas, ou para ter ajuda maior para os pontas, os jogadores de meio de campo. Luciano, já disse, mas Marcos Antônio e Alisson estavam indo bastante para o ataque, mas o Marcos Antônio, ora e mexe, você viu o Marcos Antônio na direita, o Marcos Antônio na esquerda, o Marcos Antônio centralizado numa zona de meio de campo, ajuda muito o São Paulo, muito mesmo. Ontem o São Paulo foi com uma postura bem menos defensiva, porque você já tem um lateral direito que acaba sendo um zagueiro, então quando o time ataca, você monta uma linha de 3 defensiva e
mantém uma linha bem compacta atrás para não tentar tomar os gols nos contra-ataques. Eu gostei da formação do São Paulo, eu gostei do primeiro tempo do São Paulo. Eu acho que mantendo essa formação, e aí eu acho que com o tempo isso vai acabar acontecendo. A saída do Marcos Antônio, entrada do Oscar, a saída do Luciano para a entrada do Lucas Moura, nessa formação eu gosto do time. Eu acho que, óbvio, ainda o Caleri precisa recuperar sua melhor forma, sua melhor confiança, porque no momento eu creio que o André Silva é melhor para o São Paulo no 9 ideal do que o Caleri. Só que aí entra no segundo tempo e o segundo tempo começa da mesma forma que foi dos 30 aos 40 do segundo tempo. O São Paulo era muito melhor. O São Paulo era uma equipe que não sofria. O São Paulo era uma equipe que tentava criar chances para marcar mais gols. E a torcida ia nessa atmosfera do time, completamente. A gente tem a saída do Arboleda no intervalo para a entrada do Rotressoldi, não sei o que aconteceu com o Arboleda. Arboleda não aguentou jogar, né? Não aguentou o segundo tempo. E ali, pros 20 do primeiro tempo, sai o Ferreirinha e entra o Wendel. Ferreirinha, dito na entrevista pós-jogo pelo Zubel Dia, saiu porque o São Paulo já tem muitos jogadores machucados. Se o Ferreirinha continuar, ele podia ter algum problema muscular. Então foi melhor tirar ele, se prevenir, né, do jogador de São Paulo, que foi o autor, né, dos 2 gols da equipe nesse jogo, ter uma lesão. Porém, sai o Ferreirinha e entra o Wendel. O Wendel, ele é um lateral esquerdo, sim. É um lateral esquerdo mais ofensivo, sim. Ele foi puxado, ele foi chamado ao jogo para estar na ponta esquerda, porque o Enzo Dias fazia a lateral e o Wendel fazia a ponta. Porém, é muito duro tudo isso. Por que é muito duro tudo isso? Ele entra aos 65 minutos, ou seja, aos 20 do segundo tempo. Aos 21 do segundo tempo saiu o primeiro gol do Alianza Lima. Exatamente. Saiu o primeiro gol do Alianza Lima numa jogada pelo lado esquerdo defensivo do São Paulo. Porém, isso não tem culpa. Mas a entrada de jogadores, alguma mudança de postura, né, de como a sua equipe vai jogar, porque acontece uma pequena mudança quando você tira um Ferreirinha e coloca um Wendel, principalmente num momento que seu time está muito melhor naquele tempo. Então, acontece essa mudança, o São Paulo toma o gol. E quando o São Paulo toma o gol do Alianza Lima, o São Paulo sente muito esse gol do Alianza Lima. Mas assim, muito mesmo. O São Paulo sente muito esse gol, tanto que são momentos que o Alianza Lima consegue ficar com a bola que não tinha conseguido ficar o jogo todo. O técnico do Alianza Lima percebe isso. Faz o quê? Tira o Barco, que já estava um pouquinho mais cansado, coloca o Paulo Guerreiro, tira o Lavandeira, que foi um jogador que também devia estar cansado, teve participação no gol, né? Ele acaba tendo uma grande participação no gol e coloca o Pablo Cari. Ele solta o time pra frente, ele vai soltando o time pra frente e isso acaba dando muito certo, porque 10 minutos após o primeiro gol saiu aos 66, aos 76 minutos, no finalzinho, né? Porque depois que o Alianza Lima faz o gol, ele nem se joga mais tanto pra frente, porque pra equipe, só de buscar o empate, de sair com o empate já tava bom no Morumbi. Buscar o empate após ter começado perdido por 2-0 era melhor ainda. E o Quevedo, ele faz o gol do São Paulo, do Alianza Lima, ele faz o segundo gol da equipe peruana e o Alianza Lima consegue empatar um jogo que era praticamente impossível imaginar que o São Paulo sofreria esse empate. Mas sim, sofre, mas sim, o Alianza Lima consegue o empate e aí depois o São Paulo tenta ir para frente, mas é daquela forma que eu falo, tenta ir para frente de qualquer jeito. É cruzamento para a área, aí teve chute do Caleri na trave, aí teve defesa do goleiro, aí teve o goleiro do Alianza Lima caindo do nada e falando que estava assistindo dor. É o padrão da Libertadores e é o que acontece quando um time precisa de gols e ainda mais uma situação que o time tava com uma vitória nas mãos e perdeu essa vantagem jogando em casa, né? Porque aí entra Alan Silva, André Silva no lugar de Luciano, entra o Cé no lugar do Ferrarese, ou seja, tirou esse lateral direito zagueiro e coloca um lateral direito um pouco mais ofensivo, tira o Enzo Dias e coloca o Matheus Alves, porque aí você pode puxar o Wendel pra esquerda e o Matheus Dias pra jogar um pouco mais à frente, mas nada tava servindo mais porque o Alianza Lima ele só se defendeu porque já estava muito feliz com esse empate e o São Paulo tentava os gols e não conseguiu fazer os gols nos minutos finais. Ou seja, o São Paulo perde uma vantagem em um jogo onde era muito melhor, o São Paulo sentiu muito o seu primeiro gol tomado e o São Paulo é o que eu falo, o São Paulo pra mim, defensivamente, é uma equipe que eu confio muito, muito. Todos os jogos que eu vi do São Paulo pegava muito na criação de jogadas, na ofensividade, porém, na defesa, defensivamente, o São Paulo era uma equipe perfeita. O jogo de ontem mostra que algumas coisas ainda precisam mudar, principalmente na mentalidade. Tomar um gol não quer dizer que é o fim do mundo. Eles tomaram um gol e sentiram muito. Esse foi o vídeo sobre São Paulo 2, Alianza Lima 2.
Eu sou o Gabriel Pio, está assistindo pelo YouTube, dê joinha e se inscreva, está assistindo pelo TikTok, deixa o coraçãozinho e siga o canal, e o comentário e o compartilhamento é essencial nas duas plataformas. Sabadão, no caso amanhã, irei assistir Palmeiras e Cerro Porteño, e depois eu não lembro contra quem mais jogo do Vasco, e os 2 jogos que eu assistirei, irei fazer vídeo pelo canal. Valeu galera por todo o apoio, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e até o próximo vídeo, valeu!